Terça-feira, dia 9 do mês de agosto do ano de 2022, e você está em mais um Falando a Verdade. O nosso objetivo é apresentar a palavra de Deus como solução para todos os problemas e como resposta para todas as questões. A questão de hoje é como proceder diante de situações difíceis. Porque vira e mexe, acontece alguma coisa que foge ao nosso controle. Mesmo que você leve a vida toda certinha, tudo em dia ali, de vez em quando aparece uma coisa inesperada. Por exemplo, uma batida de carro ou alguma coisa que aconteceu que você não esperava, que não estava planejado. Uma pessoa que ficou doente, você vai ter que pagar no hospital, enfim. Acontecem inúmeras situações, algumas mais leves, algumas mais graves, mas todas elas tiram a nossa paz. O que fazer diante de uma situação difícil? Como se portar? Será que Deus não está vendo, não? É claro que Deus está vendo. Existem duas possibilidades para essas coisas. Uma delas, e é a maioria que acontece, é que nós, através das nossas decisões, através do nosso comportamento, através das coisas que nós fazemos, nós abrimos brecha para que o inimigo de nossas almas faça que essas coisas aconteçam. A outra coisa, e já aconteceu algumas vezes, Deus nos permite passar por certas situações para ver até que ponto vai a nossa fé. Deus permite sim que algumas coisas aconteçam, como aconteceu, por exemplo, com o Jó lá atrás, como pode acontecer comigo e com você a qualquer hora, a qualquer dia. O importante é que nós permaneçamos louvando, bendizendo, glorificando a Deus. A maneira mais fácil de sair de qualquer aperto, de qualquer situação, de qualquer imprevisto é louvar ao Senhor, agradecer a Ele, permanecer firme e forte na palavra, se humilhar perante o Senhor, dobrar os joelhos, colocar a cara no pó, admitir que Ele é tudo e que tudo está no controle dEle. Esta é a solução, é a solucionática para a problemática. Não é assim? Mas é realmente assim. Deus, Ele ama a minha vida e a sua vida, e Ele quer morar no nosso coração. Mas Deus é um Deus de amor. E muitas vezes, diante de algumas situações, como é que nós fazemos? Nós murmuramos, nós reclamamos, nós choramos, nós brigamos. Tem gente que até xinga, fala palavrão. Olha pra você ver. Mas o que acontece? É uma batalha espiritual. Leia lá no livro de Jó como é que aconteceu a coisa. Hoje não é diferente. Eu acho que hoje é até pior. Porque as pessoas são fracas, elas não conhecem a palavra e por isso agem conforme o seu próprio pensamento. E na verdade, quando acontecer um imprevisto, você já sabe que o seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele é onipotente, Ele tem poder para salvar, para resolver, para curar. Deus é Deus e é isso que importa. Quando acontece alguma coisa com seu filho, o que o seu filho faz? Corre para o pai. Pai, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Conosco é a mesma coisa. Quando acontecer alguma coisa que foge ao seu controle, corra para os braços do Pai. Vamos então para a palavra de Deus? Aconteceu um negócio muito interessante nos dias do rei Assuero, que casou-se com Esther, que tornou-se então rainha, só que ela era judia. Talvez você já conheça a história, mas tem algumas pessoas que não conhecem a história de Esther. O que aconteceu? Era um cara muito orgulhoso. E havia Mordecai que não se curvava a ele, não dobrava o joelho, não se reverenciava. Por quê? Ele conhecia o Deus vivo. E nós só devemos nos dobrar diante do Senhor. A Ele toda a glória. Mas havia o decreto do rei que todo mundo tinha que baixar a cabeça, tinha que bajular o cara. E ele, não vou fazer isso. Isso incomodou. Mandou um decreto, ele tinha muita influência no reino ali, Assuero gostava muito dele, ele foi lá, conversou, ó, rei, tem um povinho aqui, ó, que não te obedece, vão mandar matar todo mundo. E foi isso mesmo que aconteceu. Assuero assinou um decreto lá e mandou matar tudo quanto era judeu, inclusive Esther era judia. O que aconteceu? Ficou todo mundo com medo. Todos estavam condenados à morte. O rei já havia dado o anel dele para Ramã, para ele
mandar o negócio acontecer, já tinha mandado o recado para tudo quanto é canto. Olha, vamos matar todos os judeus. É ordem do rei, é decreto, está aqui, ó, assinado, vamos matar todo mundo. O que aconteceu? Quando a notícia chegou, ficou todo mundo triste, ficou todo mundo preocupado. Gente, nós vamos morrer, o rei mandou matar todo mundo. O que aconteceu? É isso que a palavra nos diz. Uma situação difícil, uma situação perigosíssima, já havia sido decretada a morte, o rei já havia assinado os decretos, já havia espalhado para todos os cantos que iriam matar todos os judeus. Todos! Inclusive até a própria rainha, porque ela também era judia, né? Embora o povo não soubesse, mas um dia mais cedo ou mais tarde essa verdade viria à tona. O que foi que aconteceu? E é aqui que eu quero chegar com você. O que foi que eles fizeram diante de tão grande desafio, diante de tão grande ameaça, diante de tão grande problema? A palavra de Deus nos responde. E é exatamente o que eles fizeram que nós temos que fazer nos dias de hoje. Vamos então para o livro de Esther. Quando saiu esse decreto mandando matar todo mundo, Mordecai fez chegar essa informação a Esther e pediu que Esther intercedesse por eles diante do rei. Só que a rainha só podia chegar diante do rei quando ele a chamasse. Se ela fosse por conta própria e o rei tivesse, tipo assim, de mau humor, ela seria morta. Mas se ele apontasse o cetro para ela, belezinha. E ela falou assim, olha, eu vou arriscar, eu vou tentar sorte. Mas o que ela fez antes, está aqui, ó. O livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Esther disse assim a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai, jejum. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Olha só, o que é que a rainha fez? Ela se jogou nos braços de Deus Pai Todo-Poderoso. Ela proclamou um jejum de 3 dias e 3 noites. Ninguém podia comer ou beber durante esse período. E ela mesma, junto com as suas servas, também pagaram o preço. Jejuaram por 3 dias e por 3 noites. E depois ela foi tentar a sorte. É diferente quando, no desespero, nós agimos por conta própria. Se Esther não tivesse tirado esses 3 dias de consagração ao Senhor, certamente não teria acontecido, porque você entende que é uma batalha de Satanás tentando liquidar o povo de Deus? Você entende assim? Eu entendo assim. Satanás se levantou para tentar destruir o povo de Deus. Então houve uma consagração. Houve um tempo separado para louvar e adorar a Deus. Porque olha, você fazer jejum, você ficar sem comer, sem beber, mas sem ler a palavra do Senhor, sem tirar um tempo para orar, isso não é jejum, é passar fome. Jejum sem oração, sem leitura bíblica, não é jejum, é passar fome apenas. O jejum é o tempo que você se consagra para o Senhor. E tem que ter leitura bíblica sim, tem que ter oração sim, tem que ter humilhação sim. Este é o jejum que agrada ao Senhor. Você ficar só sem comer e sem beber, viu? Você está passando fome. Não se deixe enganar. Olha aqui, 3 dias e 3 noites, sem comer nada, sem beber nada. E aí no 4º dia, penso eu aqui, porque não diz isso, depois que ela fez esses 3 dias e 3 noites de jejum, a rainha Esther se apresentou por livre e espontânea vontade, sem ser chamada à presença do rei. Aí o rei apontou o cetro para ela e ela pôde explicar a situação. Você quer saber o que é essa história? Tá aqui, ó, livro de Esther. Vai lá ler, que é muito legal o que acontece depois, tá? Mas eu quero me ater aqui, diante deste problemão. Todos estavam condenados já à morte. O decreto já havia sido assinado. O rei já havia liberado. Até já tinha liberado a prata para pagar os assassinos. Quem matasse os judeus ia receber din-din. Pois é. O que aconteceu? Está aqui, ó, no livro de Esther. Ela jejuou durante 3 dias e 3 noites. É aqui que eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã. Tá com um problemão aí? Tá com um negócio casca grossa que você não vê a solução? Tá aqui a solução, ó. Ela se apresentou diante do Senhor, passou um período na presença de Deus e o resultado veio.
Eu não estou falando para você fazer 3 dias e 3 noites de jejum, mas eu estou te falando para buscar ao Senhor, para fazer uma consagração mesmo ao Senhor nosso Deus. Eu acho que 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber é muito perigoso para a saúde. Nós estamos no dia de Esther, lá era outra coisa, era outro tipo de alimentação, enfim. O interessante é o que foi que ela fez e como foi que ela agiu para resolver o problema. Ela buscou ao Senhor, entregou a Ele a questão. E somente depois disso é que ela foi buscar recursos no homem, foi conversar com o rei. Um dos grandes problemas da nossa fé é o imediatismo. Nós queremos que tudo seja resolvido num piscar de olhos, que tudo seja resolvido no estalo. Não é assim. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. A vontade do Senhor não é a nossa vontade. Então nós temos que nos submeter ao Senhor, esperar a vontade dEle, porque Ele é perfeito, Ele sabe tudo e nós não sabemos nada. Por isso que tem que esperar um certo tempo. Eu não sei qual problema você está enfrentando aí na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, mas se você está passando por uma dificuldade, por um problema que você por si mesmo não consegue resolver, corra para os braços do Pai. Tira um tempinho para você jejuar, para você orar, para você ler a palavra do Senhor e tenha certeza, Deus moverá céus e terra a seu favor, porque Ele não mente. E a palavra dele diz assim: todo aquele que vir a mim, de maneira alguma eu vou jogar fora. Ou seja, você buscou o Senhor, você vai ter auxílio, você vai ter resposta, você vai ter o poder de Deus sobre a sua vida, você vai ver o Espírito Santo do Senhor ali acalentando a sua alma, trazendo paz de espírito para o seu coração. Ele é o Consolador, Ele é o Espírito Santo de Deus. É uma força maravilhosa, é a mais poderosa força que existe em todo o universo, o Espírito Santo do Senhor, e Ele batalha por você. No dia de hoje, faça o que a palavra diz, haja como agiu a rainha Esther. Ela procurou ajuda primeiramente em quem poderia ajudar, Deus. Somente depois disso é que ela foi falar com o homem. Seja qualquer que seja a questão, busque a resposta no Senhor.